Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre Ministério de Mulheres. Como começar o Ministério de Mulheres do zero. Em primeiro lugar, você precisa orar. Orar apresentando a Deus sua ideia. Orar apresentando a Deus as mulheres da sua igreja e, é claro, apresentando a Deus o seu coração. Pedir para que Ele te dê sabedoria, direção, discernimento, estratégias. Pedir também para que Ele trabalhe no coração das mulheres que vão estar ouvindo a palavra de Deus através de você, para que o coração delas se torne uma terra fértil e que elas sejam transformadas à medida que adquirem o conhecimento. Pedir também para que o Espírito Santo convença essas mulheres a fazer valer aquilo que aprenderam e conseguir cumprir o que a palavra diz. E por fim, orar para que todo o seu foco se mantenha na glória de Deus. Orar para que o seu coração seja humilde o suficiente para entender que o principal no ministério de mulheres não é você, mas sim Deus. Orar para que Deus guarde o seu coração dos elogios e das críticas e para que você empenhe o seu coração para fazer somente aquilo que agrada a Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer para abrir um ministério de mulheres é saber que estratégia vamos utilizar. Existem N formas de se trabalhar com mulheres. Você pode abrir uma oficina de artesanato, uma oficina de corte e costura, aulas de violão, cultos semanais, cultos em forma de congresso. Você pode fazer um clube do livro. Você já pensou que estratégia você vai utilizar? Pois bem, comece com a oração, depois trace a estratégia e aí sim parta para a organização. A organização vai depender de muitas coisas. Por exemplo, a agenda da sua igreja. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a dinâmica da sua igreja. Quantas reuniões no ano a igreja vai suportar? Será que as mulheres da sua igreja são muito envolvidas em outros departamentos? Você precisa levar isso em conta. Você precisa saber se as suas reuniões serão semanais, mensais, quinzenais, 2 reuniões no ano, o que eu acho muito pouco, porque trabalhar com mulheres é interessante você ter uma frequência, né? Eu indicaria, se for possível na sua igreja, trabalhar pelo menos uma vez por mês. Você também precisa definir como será o formato disso que você vai fazer. Será em casa? Será na igreja? Online? Bom, existem várias possibilidades. Você também pode fazer híbrido, uma reunião presencial com aquelas que puderam vir e online para quem não pôde comparecer, até com pessoas de outros países. É possível. Também é importante você definir, além da frequência, a duração. Gente, não existe nada pior do que você ir para um evento que não tem hora para começar e muito menos hora para terminar. Estabelecer uma regra sobre início e término de um evento é fundamental para se ter aquele público cativo a você. Se eu participo de um evento que não tem hora para começar nem terminar, eu me sinto totalmente insegura de ir para esse evento. É importante a gente ter em mente que as pessoas têm também as suas responsabilidades fora da igreja. E quando elas têm uma segurança de quanto tempo vai durar um evento, isso faz com que elas sejam mais frequentes e mais confiantes para participarem deste evento. A quarta coisa que a gente precisa para abrir um ministério de mulheres é a preparação. Sobre o que você quer falar? Para quem você quer falar? De quem você vai buscar essa fonte? Saber o que vai trabalhar é importante para começar. Gente, entenda uma coisa. Ministério de Mulheres não é só reunião de mulheres, não é só para fazer aquela comunhão. Tem que ter sentido. Tem que ter sentido para você, tem que ter sentido para quem participa. Então, a preparação é fundamental. Se eu quero falar sobre feminismo na igreja, eu preciso saber de que forma eu vou fazer isso. Trazer pessoas que sabem falar sobre isso, ou pelo menos ter um livro que fale sobre isso. Confrontar essas verdades com a Bíblia e trazer sempre aquilo que eu tenho certeza que a Bíblia aprova que eu posso fazer. Preparação é fundamental. É se preparar também para saber quais são as necessidades do seu público. O seu público precisa de aconselhamento? O seu público precisa de mais comunhão? As mulheres estão apáticas, então eu acho que se eu abrir um ministério de mulheres na igreja, eu consigo fazer com que elas fiquem mais juntas. Será que o seu público precisa se profissionalizar em alguma coisa?
Será que eles têm dificuldade em entender a palavra? Ou são constituídos de pessoas que estão na igreja há mais de 20 anos, mas eles não conseguem refletir testemunho de vida como deveriam refletir? Se a sua resposta foi sim para essa pergunta, as mulheres da sua igreja estão precisando aprender mais sobre o que é ser uma mulher cristã. Bom, oração, estratégia, organização, preparação. São 4 coisas que vão fazer um alavancar enorme no seu Ministério de Mulheres. Se você quiser fazer um Ministério de Mulheres de sucesso, fique atenta a essas sugestões. E se você gostou desse vídeo e ficou comigo até aqui, é porque ele teve relevância para você. Então, não saia sem antes assinar o meu canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificação para você estar sempre por dentro daquilo que está sendo falado aqui. E vem cá, eu quero te conhecer. Deixa aqui um comentário dizendo se você trabalha com o Ministério de Mulheres e como é que isso funciona lá na sua igreja.